bem-vindos, retornamos. Atenção, Antônio Souza, Adriana, acho que tu já chegou, Adriana, na escola. Vai fazer uma prova maravilhosa do SAEP. Não vai envergonhar a tia Érica e todos os tios e titias do canal Educação. Olha aí o zoião dela aí, ó. Tá dizendo? Ela tá aí, menino. Ó, Adriana, tinha que ter ido para a escola de blusa rosa. Clima, outubro rosa. Gente, esse meu chifrinho aqui é uma coisa que eu vou te dizer. Né? Ó, cadê só Esperantina? O pessoal foi embora, ainda nem saiu de casa. Minha irmã, pelo amor de Deus, ó, eu vou te dizer. Tu não vai perder a prova, Adriana. Cuide nem perder o ônibus. Olha, gente, vamos lá aqui, tá? A gente mostrou para vocês duas situações gráficas. E agora a gente vai mostrar a terceira e última situação gráfica, que é possível, que na verdade, neste caso, é o ideal, principalmente na indústria, né? Quando você quer uma reação com um bom rendimento. Então, a reação de bom rendimento é quando eu tenho a concentração de produtos bem acima da concentração de reagentes na situação de equilíbrio, certo? Então, reagentes menor que produtos. Está querendo dizer para você que a concentração de reagente ao final, no equilíbrio, ela é menor que a concentração de produto, o que indica que é uma reação produto favorecida, tá bom? E eu tenho um gráfico mostrando concentração em mol por litro pelo tempo. Então, é mais ou menos assim, ó, pessoal, raciocina assim. Se você está nesse primeiro tempo aqui, digamos 2 minutinhos e tal, aí você pega outro intervalo de tempo, outro intervalo de tempo, outro, ó. E aqui, eu vou numerar e vou, vala-me Nossa Senhora, e vou perguntar para vocês em qual intervalo de tempo começou o equilíbrio. Então, aqui eu vou chamar de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Em qual momento o equilíbrio, ou entre quantos minutos, o equilíbrio foi estabelecido? 1 minuto para vocês me responderem. Em qual momento o equilíbrio foi estabelecido? Fernanda, esse povo tá com fome, Fernanda. Gente, olha só. Você olha para cá, ó, concentrações diferentes. Mas isso não importa. Em que mostra que a reação continua acontecendo e a concentração vai mudando, ó, concentração mudando. O eixo da concentração é esse. Aí você vai vir aqui no tempo 4 minutos. Opa, no tempo 4 minutos. Concentração aqui, logo depois já muda novamente. O que você tem que olhar é não só para um momento, é num intervalo de tempo, tá? Então, você vem aqui também, ó,
Ah, Érica, então bem aqui onde eles se cruzaram. Não, não é onde eles se cruzaram. Sabe por quê? Porque onde eles se cruzaram, logo após, eles continuaram mudando a concentração. O momento em que as concentrações permanecem constantes é o momento de equilíbrio. E a gente só consegue perceber isso com bastante ênfase. Não é no minuto 10, não é no minuto 12. É no minuto 14, de acordo com essa minha marcação aqui. Então, é aqui que eu consigo perceber esse estado de equilíbrio. Eu vou agora botar com o marca-texto. É aqui que eu consigo perceber, eita, o estado de equilíbrio realmente se consolidando. Tá? Olha aí. Então, nesse momento, atingiu o equilíbrio. Deixa eu colocar aqui, ó. É aqui, nesse lugarzinho que eu estou marcando, apontando com a seta, que atingiu o equilíbrio. Equilíbrio não é necessariamente concentrações iguais. A gente mostrou na última aula um gráfico em que aparece sim concentrações iguais, mas o equilíbrio é, na verdade, a velocidade do processo. Então, a velocidade com que um reagente é consumido é a mesma velocidade com que um produto é consumido para regenerar os reagentes, tá bom? Então, o equilíbrio químico é quando as velocidades se igualam e não quando as concentrações se igualam, certo? O equilíbrio, a concentração dos produtos está maior. Isto significa que a reação está deslocada para a direita, porque a reação direta, com a formação de produtos, ocorre com maior intensidade. Aí sim, neste caso, eu tenho uma reação produto favorecida. Numa reação produto favorecida, eu tenho a concentração de produto bem maior que a concentração de reagente. Então, qual é o meu valor da constante? O valor da minha constante. Vixe, Maria, olha, um sapato grande aqui. Ficou feia, Érica. Pronto, vamos tentar melhorar, né? Tentar melhorar. A constante vai ser maior do que 1. Por quê? Porque a concentração de produto é maior que a de reagente, certo? Concentração maior do que 1. A constante, perdão, maior do que 1. E uma constante maior do que 1 diz o quê para a gente? Que foi uma reação de um ótimo rendimento, uma reação produto favorecida. Uma reação onde a concentração de produto vai ser maior que a concentração de reagente. Uma reação que eu consigo identificar no gráfico facilmente. E até mesmo ainda uma reação que é deslocada para a direita, no seu sentido direto, tá? Então, aqui eu consigo ver dessa forma também. Às vezes a reação pode se apresentar assim e você vai entender que isso quer dizer que o sentido direto está sendo favorecido. E o sentido inverso, onde a setinha está bem pequenininha, não está sendo favorecido. Portanto, eu tenho uma menor concentração de reagentes, certo? O que indicará se a reação tende para a direita ou para a esquerda será a constante de equilíbrio, que eu estou representando aqui em cada gráfico, que só depende da temperatura. Isso aqui é muito importante. A constante de equilíbrio, ela só modifica se você modificar a temperatura. Porque, por exemplo, eu tenho uma reação de formação de amônia aqui, N2 com H2 produzindo NH3. Aí tem um valor de constante, óbvio, envolvido. E aí eu vou lá, mudo a concentração de amônia. O equilíbrio vai deslocar para a esquerda, de consumir esse excesso, blá, blá, blá. Mas a constante, ela muda? Não, ela não muda, tá? Porque do jeito que você aumentou a concentração de amônia, você vai aumentar a concentração dos produtos formados
pelo consumo desse excesso, tá? Então, só modifica a constante através da temperatura. Beleza? Um minutinho, Fernando, para a galera copiar essa anotação aí, por favor. Oi, galera! Olha aqui. Vamos responder essa questão, tá? Uma reação sobre equilíbrio químico. Uma reação é reversível quando se processa simultaneamente nos dois sentidos. O que seria esse simultaneamente? Ao mesmo tempo. Então, deixa eu colocar aqui simultaneamente as coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo, tá, pessoal? Então, verdadeiro. Olha aí o restante. Vou dar 3 minutinhos para vocês responderem essas aí, tá? A gente corrigir.
Gente, olha, vamos lá, vamos ver aqui. Uma reação reversível quando se processa simultaneamente nos dois sentidos. Nós vimos que ao mesmo tempo acontece, não é isso? A segunda assertiva, uma reação reversível atinge o equilíbrio quando as velocidades das reações direta e inversa se igualam. É verdade esse bilhete? Olha só. Toda vez eu coloco para vocês assim, ó, reação A formando B no sentido direto e B formando A no sentido inverso. Então, tem o sentido direto 1, sentido inverso 2. O estado de equilíbrio, ele se refere à equiparação das velocidades dos processos direto e inverso. Tá? Então, a velocidade do sentido direto deve ser exatamente igual à velocidade do sentido inverso. Portanto, uma reação reversível atinge o equilíbrio quando as velocidades das reações direta e inversa se igualam. Sim, muito verdade, ok? É exatamente isso. Vamos para a terceira assertiva. Ao atingir o estado de equilíbrio, a concentração de cada substância do sistema permanece constante. Bom, se a velocidade está igual, então ela vai permanecer constante, porque a velocidade com que ela é formada, ela é consumida. Então, não tem por que modificar a concentração no estado de equilíbrio, ela vai permanecer constante, tá? Porque a velocidade com que um é consumida, ela é regenerada, é restaurada, é feita novamente pelo processo inverso, tá bom? Então, a concentração de cada substância no sistema permanece constante. Exatamente, a concentração de reagentes e produtos no equilíbrio é constante. Certo? E a última assertiva diz o seguinte: todas as reações reversíveis caminham espontaneamente para o estado de equilíbrio. Pessoal, todas as reações reversíveis caminham espontaneamente para o estado de equilíbrio. Isso é uma coisa natural, é do processo, tá bom? Então, é muito verdade também. Então, todas as assertivas até agora, totalmente verdadeiras. Então, uma dica, que eu vou já dar um tempinho para você anotar, mas vamos comentar logo. Equilíbrio químico é o estado na qual as velocidades das reações direta e inversa se igualam. Eu vou escrever novamente. Reagente, produto. Aí você tem aqui velocidade do processo 1, velocidade do processo 2. Velocidade do processo 1 é exatamente igual à velocidade do processo 2. Estado de equilíbrio. Toda reação reversível chega necessariamente a um estado de equilíbrio, embora isso possa isso possa demorar um maior ou menor tempo, tá? Desse modo, uma reação reversível nunca será completa. Uma reação química atinge o seu equilíbrio a partir do momento em que as velocidades das reações direta e inversa ficam iguais. Tá bom? Então, são dicas importantes. Vou dar 3 minutinhos para vocês copiarem, por favor.
Para o exercício de classe, olha aí, mais uma vez, a reação de formação da amônia. Eu vou ler a questão para você, tá bom? Para clarear a sua mente. E aí vou dar um tempinho para você pensar. Considere o seguinte sistema em equilíbrio. A resolução tá boa para vocês? Deixa eu dar uma reforçada aqui. Eu não sei, né? Que pode ser que eu piore a situação. Pensa que vai ajeitar. Tem sujeira quando você vai limpar assim, que vai espalhar mais? Aqui, 2NH3. Bom, todos os participantes da reação são gasosos. Mostra-se que no sentido direto ela é exo, tá? No sentido direto é exo. E no sentido inverso é indo. Tá bom? Assinale as opções que aumentariam a concentração de amônia. 3 minutinhos para vocês responderem. Esse Antônio Souza, ele não brinca em serviço. Porque ele mostra o negócio. Muito bem, Antônio. Tá bem. Tá mostrando o dedo, mostrando a resposta. Joyce, que é isso, mulher? Eu, hein? Fica com brincadeirinhas aí. Ó, assinale as opções que aumentariam a concentração de amônia. Pessoal, primeira coisa, a gente olha para essa reação e vê que o que pode aumentar a concentração de amônia, quais são os fatores? Bom, você pode, para isso, aumentar a concentração dos reagentes de um modo geral.
né? Seja N2 ou H2. Outra coisa que você pode fazer, você pode diminuir a temperatura. Por que você pode diminuir a temperatura? Porque o sentido direto, que é o sentido de formação da amônia, é um sentido exotérmico. Quando o sentido é exotérmico, ele não gosta, então vou usar até aspas aí, não gosta de calor. Então ele gosta de trabalhar em temperaturas mais baixas, mais amenas, tá bom? Não é o caso aí. Então ele tem que baixar a temperatura para poder aumentar a concentração de amônio. O outro fator, além da temperatura e da concentração, que nós citamos, é a pressão. Bom, vimos que o aumento da pressão desloca a reação no sentido de menor volume. Vejamos, qual o volume do lado dos reagentes? Ó, o volume do lado dos reagentes é de 4 volumes. Do lado dos produtos, 2 volumes. Então, se eu aumentasse a pressão aqui nessa situação, eu teria um deslocamento para o lado de menor volume, que é justamente o da amônia, tá? Então, eu posso afirmar que o aumento da pressão causaria um aumento na concentração de amônia. Então, muito bem, Antônio Souza, você que disse diminuir a temperatura do sistema. Então, assinale as opções que aumentaram. Então, são várias, não é só uma. Então, você vai aumentar a pressão. Você vai diminuir a temperatura. Você vai diminuir a concentração de hidrogênio? Não. Aumentar a concentração de nitrogênio? Sim. Porque quando você aumenta a concentração de nitrogênio, vai deslocar a letra A, D e E, tá bom? São 3 alternativas, porque ele fala assim, assinale as opções, tá bom? As opções. Então, Antônio e toda a galera que está ligadinha na aula, mais do que uma assertiva correta. Neste caso, tinha 3. Tá? Essa daqui, diminuir a concentração de hidrogênio, deslocar no sentido de consumir amônia para produzir mais hidrogênio. E se eu aumentasse a temperatura do sistema, eu iria deslocar no sentido que gosta de calor, que é o sentido endotérmico, sentido no qual a amônia é consumida para a formação de hidrogênio e nitrogênio. Portanto, não é positivo para mim, porque o que ele quer, as opções que aumentariam a concentração da amônia. Beleza? Então, podemos seguir? Olha aí a explicação para cada uma, né? Se aumentarmos a concentração do nitrogênio, o equilíbrio deslocar-se-á no sentido da reação direta, isto é, de formação de produto, que é a amônia, e de consumo dos reagentes. Jorge, eu te juro que eu pensei que tu tinha dado um tilt. Com o braço levantado, eu fiquei, Então, a letra B, por que ela é incorreta? A letra B é incorreta porque se eu reduzir a concentração do hidrogênio, o equilíbrio vai deslocar no sentido inverso, no sentido de consumo dessa amônia. E aí vai haver uma maior formação de gás hidrogênio e a concentração da amônia vai diminuir. A letra C é incorreta também, porque vai deslocar no sentido que absorve calor, o sentido endotérmico. Olha aí quem apareceu. Para responder, ela aparece. Agora, para rir, adivinha, Rachel, quem foi que apareceu aí? Adriana. Ela mesma chegou na escola. Letra D é correta, porque se eu reduzo a temperatura, vou facilitar o sentido exo, que é o sentido direto de formação da amônia. E na letra E, sempre que você aumentar a pressão do sistema, você vai deslocar no sentido de menor volume. Olha aí, Adriana, vou te dar essa oportunidade de tu se melhorar hoje. Vou dar 3 minutinhos para responder a segunda, bora lá.
Ai, minha gente, olha aí. Eita, que minha cara vê coisa. Adriana, eu espero que tu tenha acertado, viu? Observe o seguinte equilíbrio. 2SO2 gasoso mais O2 gasoso, produzindo reversivelmente 2SO3 gasoso com ΔH menor do que zero. O que a gente vê aí? Que se a gente aumentar a concentração do dióxido de enxofre, que é o SO2, então a proposta é aumentar a concentração do SO2. Quando você aumenta a concentração... Ave Maria, gente, esse ficou um negócio destoante. Quando você aumenta a concentração do SO2, né? O que acontece com esse equilíbrio? O que tu acha, tia Joyce? Eu tenho que diminuir essa perturbação. Qual foi a perturbação que aconteceu? A perturbação foi justamente o aumento da concentração de um reagente. Então, eu preciso deslocar essa reação no sentido de diminuir, de consumir esse excesso de reagente. Tá bem? Então, se aumentarmos a concentração do dióxido de enxofre, acontecerá o seguinte: o equilíbrio se deslocará para a direita, aumentando a concentração de SO3 e diminuindo a concentração de O2. Só porque a Adriana acertou, né? Ei, será que tu foi pescar, não foi, Adriana? Tu pesquisou isso bem aí. Tá bem sentada na calçada, esperando o ônibus da escola, né? Dentro de casa, pesquisando. Letra B, o equilíbrio se deslocará para a esquerda, aumentando a concentração de O2. Não, porque aí também aumentaria a concentração de SO3. E o que eu tenho que fazer é diminuir a perturbação. A perturbação foi o aumento de SO2. Então, eu tenho que deslocar mesmo para a direita. Eu acho que não vale nem a pena a gente discutir tanto esses outros. Tá muito, 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 muito verdade. A letra A, indiscutível, indubitavelmente. Agora, se eu falasse assim, se eu aumentar a temperatura, ó, que eu aumentei a concentração de SO2, deslocou no sentido direto. Se eu, deixa eu ver, aumentar a pressão. Se eu aumentar a pressão, vai deslocar. Ô, mulher, tu sabe que eu tenho que te aperrear. Relaxa. Minha filha, eu sei que minha filha sabe. Minha filha anda tão estudiosa. Aí dá show aí nesse SAEB. Se fosse de química, era melhor. Ó, o aumento da pressão desloca essa reação para qual sentido? Pensa no seguinte, pressão, quando você aumenta, você diminui o volume. Então, vai deslocar no sentido de menor volume. Então, vejamos como está aí de volume essa reação. 2 daqui com 1 daqui, 3 volumes do lado dos reagentes, 2 volumes do lado dos produtos. Então, deslocaria também no sentido direto. E se eu aumentasse a temperatura? Se eu aumentasse a temperatura, bora lá, o que vocês acham? Vai deslocar em qual sentido? Pensa assim. O que vai ser favorecido com o aumento da temperatura? Aquela reação que gostar de calor. Toda reação que gostar de calor vai ser favorecida com o aumento da temperatura. Então, se você aumentar a temperatura, você precisa observar qual reação é endotérmica, que ela será favorecida. Então, tia Joyce, quando eu olho a reação assim, vejo esse negócio aqui, ΔH menor do que zero, eu quero dizer que o ΔH é negativo. Se é menor do que zero, ele é um número negativo, tá bom? E se é um número negativo, eu tenho um processo exotérmico.
A reação direta é exotérmica, ou seja, uma reação que não gosta de calor, vai deslocar para a esquerda. Olha aí, Adriana, tá vendo, Joyce, como ela tá sabendo? Deixa eu ver aí, meu filho, eu fico brincando aí com ela, mas eu sei que ela sabe, moço. Ela tem estudado, prestado atenção. Tá bom? Muito bem, dona Adriana. É isso mesmo. Certíssimo, desloca para a esquerda, que é o sentido que gosta desse aumento de temperatura. Pensa sempre naquele exemplo que eu dou para vocês. Você vai dissolver como é que chama? A maisena ou a cremogema, que é a mesma coisa. Farinha de trigo, vai fazer o creme de galinha lá, e, sei lá, para engrossar o caldo, não sei. Mas aí você não bota quando está quente. Se você botar, vai empelotar, né? Vai ficar espelotona lá, sem dissolver. Você tem que colocar no leite frio antes, né? Mexer bem, depois levar ao fogo, mexendo sempre, para evitar que ele volte a formar aquelas grandes conglomerados de dissoluto, né? Agora, o leite em pó, você acaba, quando você esquenta, você dissolve muito mais, não é isso? Você acaba dissolvendo mais leite em pó após o aquecimento da água, tá bom? Olha aí a terceira questão, 3 minutinhos, tá? Para vocês responderem aí. Cadê você? Ela tá travada, vamos destravar a cabeça dessa gata, cara. Olha só, questão 3. Nas condições ambiente, é exemplo de sistema em estado de equilíbrio, uma xícara de café bem quente? O que tu acha, Joyce?
Uma xícara de café bem quente é estado de equilíbrio? Tudo que a gente tem falado até aqui? Não. Bem. Uma garrafa de água mineral gasosa fechada. Uma chama uniforme de bico de Bunsen. Uma porção de água fervendo em temperatura constante. Uma tigela contendo feijão cozido. A única correta. Garrafa de água mineral gasosa fechada. Por quê? Você só consegue ter um equilíbrio envolvendo substâncias gasosas em um sistema totalmente fechado. E a reação aqui é essa, ó. CO2 dissolvido na água, que pode formar ácido carbônico, que pode se decompor reversivelmente em H+ e HCO3-. Então, você tem essas 3 reações simultâneas, na verdade. Isso, fechado, quando você tem um sistema fechado, né, você já tem uma preservação do estado daquele sistema, né? Apenas troca de energia e não de massa. Porque o que é a troca de massa? É quando você abre a tampa de uma bebida gasosa, por exemplo, você permite que aquela bebida interaja com o oxigênio, com o ar atmosférico, né? E também perca as suas partículas gasosas para o meio. Então, neste caso, o equilíbrio que ocorre lá dentro, você sabe que a água gaseificada é porque ela tem CO2. O CO2 na água, às vezes, ele se dissolve, só se dissolve, e às vezes ele reage formando o ácido carbônico, que ele é formado também na chuva ácida, tá bom? Isso aqui é um exemplo de reação da chuva ácida. E aí, ao mesmo tempo que isso acontece, esse ácido carbônico é formado, como ele é instável e sofre reversivelmente tanto esse processo como esse aqui, nós temos a ionização, a liberação de um H+ no meio e formação do ânion bicarbonato. Então, o que eu quero dizer para vocês é, quando você tem bebidas gaseificadas assim, você tem uma bebida mais ácida. Ácida por quê? Porque o óxido responsável por fornecer aquela sensação maravilhosa, Joyce. Não toma, não. É bom, não é? Chega. Rapaz, aquela bichinha, aquela latinha da vermelhinha, não tem? Eita, mas é bom, gelada. Mas a latinha não é bom, não. Boia de vidro. Eita, de vidro é que é boa, moço. Tem pareia, não. Isso daí, ó, nos meus tempos de escola, a gente ia na Praça Saraiva, tinha o Mineirão da lanchonete, lá na Praça Saraiva. Praça Saraiva ia assim, direto, Mineirão. Mineirão era a coca e a bomba. E juntava todo mundo os centavos, passava a semana juntando os 10 centavos, os 20 centavos dos trocos da quitanda, que mandava comprar. Vai comprar o ovo, menina. A gente ia comprar e vendo. Mãe, é só 25 centavos de troco, me dá, a gente ficava chorando miséria, né? Para quando chegar no final da semana e ter menos da bomba e da coca. Eita, mas era bom. Não tinha pareia, não. Mineirão. Pois que a reação que acontece lá dentro dessa bebida gaseificada é justamente essa. E todas que contêm gás, tá bom? Então, elas, de um modo geral, são ácidas. Por isso, quem tem gastrite, quem tem refluxo, deve evitar bebidas gaseificadas. Pacientes que fazem cirurgias bariátricas, por exemplo, tendem a evitar bebidas gaseificadas, porque esse gás pode ser liberado no estômago, causar dilatação da musculatura. Porque por que tem gente que engorda de novo? Obviamente que a operação não é feita na cabeça, e você tem que se tocar que não operou a cabeça, operou o estômago, né? E aí você diminui o volume, mas o estômago é músculo. Quando você estimula, coloca comida e vai estimulando aquela grande quantidade de comida, o estômago vai aumentando, vai dilatando. Por isso que não é ideal também você se alimentar tomando líquidos. O ideal é meia hora pós ou antes da alimentação. E não durante a alimentação, né?
Eu tenho um cabecinha de prego lá em casa que só sabe comer se for enchendo o bucho d'água também. É erradíssimo. Então, eu fiz aqui, deixa eu só apagar, mostrando aqui para vocês a questão do... para não atrapalhar lá nas informações da aula, quando vocês forem buscar. Tá? Olha aí a questão 4. Dá só um minuto, Fernando, que esses meninos respondem ligeiro. Só um minutinho. Bora, questão de milhões. Uma reação atinge o equilíbrio químico quando não há mais reagentes, somente produtos. É isso, tia Joyce? Uma reação atinge o equilíbrio quando não há mais reagentes, somente produtos. É errado, porque a gata faz o nome dela. Falciane. Eita, não vou nem falar fake, eu abusei esse nome. Errado. 2. Quando as concentrações dos reagentes são iguais às concentrações dos produtos. Não necessariamente. Existe esse caso, mas não necessariamente. 3. Então, você já exclui o que é 1 e 2, ó. Vaza, tchuco, tchuco. Tchau, tchau. Babau, colher de pau. 3. Quando a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Aí tu brilhou. Exatamente. É isso mesmo. É isso mesmo. 3 é verdadeira. Então, quem não tem 3, tchau. 4. Quando as concentrações dos reagentes e produtos tornam-se constantes. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Exatamente. Exatamente. Então, eu já tenho 3 e 4, portanto, gabarito letra C. Tá bom, pessoal? Quando não existe mais reação química, mentira, o equilíbrio é dinâmico, as reações continuam acontecendo. Beleza? Quinta questão. Vamos responder juntos e misturados. No sistema em equilíbrio, 2NO gasoso mais O2 gasoso produzindo 2NO2, temos um ΔH menos 27, que já mostra que minha reação é exotérmica. A quantidade de NO2 aumenta com diminuição de um catalisador? Diminuição? Não, o que é isso? Não tem nada a ver. Diminuição da concentração de O2. Se tu diminuir a concentração de O2, tu vai diminuir a de NO2. Por quê? Porque ele vai deslocar para a esquerda. Letra C, diminuição da temperatura. Opa, opa, opa. Aí eu gostei. Por quê? Porque o processo direto, ele é exotérmico, ou seja, ele não gosta de calor, ok? Ele não curte, ele não gosta, tem que respeitar, ele não gosta. Então, vai ser valorizado, vai ser produto favorecido quando você tiver com temperaturas baixas. Então, quando você diminui a temperatura, neste caso, você tem uma formação maior do NO2, tá bom? Então, vai favorecer as reações o aumento da temperatura. Ui, meu Deus. Olha. Poxa, não queria mostrar. Então, no mundo atual, são produzidas milhões de toneladas de compostos nitrogenados, entre os quais os fertilizantes são os mais importantes.
Esses adubos nitrogenados são fabricados a partir da amônia, através da síntese de Haber-Bosch, que é essa equação que eu coloquei para vocês mais cedo. Também toda hora ela aparece. Considerando a equação e a condição de equilíbrio, é correto afirmar que o rendimento da produção de amônia diminui com a remoção de NH3, aumenta com a elevação da temperatura, não. Aumenta com o aumento da concentração de H2, permanece inalterado com a diminuição de N2 ou permanece inalterado com a redução do volume do reator. Falsa. Gabarito letra C, ela vai aumentar com o aumento da concentração de H2, porque quando você aumenta um reagente, eu vou deslocar no sentido de consumir esse reagente e acabo formando mais produto. Tá bom, pessoal? Muito obrigada pela aula de hoje. Obrigada, tio Fefe. Obrigada, tia Ju, tia Rachel, tia Joyce. Toda a família de titios e titias para vocês. Obrigada pela aula de hoje, gente. Um grande beijo. Tchau.